Quais são as suas mentiras? Você mente dizendo que é quem você nunca foi. Você mente dizendo que fez o que você nunca fez. Você mente dizendo que tem o que nunca teve. A mentira também vem de um grito desesperado para que nós percebamos e os outros percebam o valor em nós mesmos, quando nem nós vemos esse valor. De onde vem a mentira? Da necessidade de vermos valor em nós mesmos. De onde vem a mentira? Querendo convencer os outros que eu sou o que eu não sou. De onde vem a mentira? Querendo convencer os outros que eu tenho o que eu não tenho, que eu faço o que eu não faço. Por quê? Porque essa pessoa não sabe quem ela é, ela não sabe qual é a sua real identidade. Você trata uma pessoa honesta da mesma maneira que você trata uma pessoa desonesta? Não, eu estou querendo dizer que a maneira pela qual você percebe uma pessoa vai determinar a maneira pela qual você a trata. Então, se eu parto desse pressuposto, a maneira pela qual você se percebe vai determinar a maneira como você se trata. A maneira que você se percebe determina a maneira como você se ama. Se você olha para você e se vê uma pessoa chata, você se trata de uma maneira. Se você se vê uma pessoa desinteressante, você se trata de uma maneira. Nosso bem-querer é determinado pela maneira a qual você se enxerga. Se você se enxerga como uma pessoa de valor, você se ama. Se você se enxerga uma pessoa sem valor, você não se ama. Quando eu reconhecer quem eu sou, todo o valor de quem eu sou, amigo, eu não preciso de ninguém me amando, porque eu já me amo. E aí, se eu for entender a minha imagem em Deus, e aí eu vou para um nível muito maior. Todo ser humano precisa encontrar nele valor. Todo mundo precisa encontrar em si valor. Valor, porque se eu não me amar nada, eu não sobrevivo. Eu estou sendo literal. Se eu não ver valor em mim, eu não me alimento. Se eu não ver valor em mim, algum valor, eu vou andar de motocicleta a 500 km por hora. Se eu não ver valor em mim, eu vou machucar todo mundo ao meu redor, eu vou me furar. Eu preciso ver valor em mim. Uma pessoa sã, o valor que está nela é quem ela é. Você é generoso? Você é amigo, leal, verdadeiro? Você é empático? Você é justo? Você é persistente? Você tem valor em quem você é? Porque se você não tiver valor em quem você é, o seu valor vai ter que estar no que você faz. Muitas pessoas não encontram valor nelas próprias. E por não encontrar valor nelas próprias, elas precisam estar sempre fazendo algo para ter valor, para que alguém veja valor no que ela faz. A minha pergunta: teu valor está no que você é ou no que você faz? Mas as pessoas que não têm valor em si, eles dão o nome a eles do que eles fazem. Eu sou cirurgião. Não, você não é cirurgião, você é o João, o pai do Manuel, e filho da Maria. Você não é o que você faz, você é quem você é, as suas características, os seus predicados, a sua descendência. Mas as pessoas que não têm valor em si, elas se chamam pelo que elas fazem. A base deveria ser o eu sou. Como é que Deus se intitula? Eu sou. Como é que Jesus chamava? O eu sou. É o que importa, a base de tudo é a sua identidade, com todas as suas características positivas. Mas se você não vê característica em você, não vê valor em você, em quem você é, você vai ter que desesperadamente buscar o que você faz. E talvez você passe o dia inteiro fazendo algo. Faz para o filho, faz para o marido, faz para a esposa, faz para o amigo, faz para você. Não tem o que fazer, faz para alguma coisa. Porque quando você está fazendo, você se sente importante, valoroso. Quando você para de fazer, é como se você não tivesse. Quantas mães entraram em depressão quando não tinha mais nada, ninguém para fazer? Era 3 filhos em casa, fazia para um, fazia para outro, fazia para outro, trabalhava aqui, trabalhava por lá, e aí não está mais trabalhando, não tem mais filho, depressão, porque o valor dela vem do que ela faz, não tem mais o que ela fazer. O teu valor está em quem você é? Ou o teu valor está no que você faz? Na tua profissão, no teu hobby? Onde está o maior valor seu? Na sua especialidade? Na sua profissão? Mas tem um nível muito mais debilitado, que é o último nível. É onde a pessoa deposita todo o valor no que ela tem. E aí você vai ver pessoas que compram bolsas falsificadas. Mas por que essa bolsa falsificada? Cara, eu preciso. Eu vejo mulheres dizendo assim, eu preciso. Eu vejo homens dizendo, eu preciso ter esse carro, mas tu não pode pagar, mas eu preciso. Porque ele não sabe, mas é porque ele não tem valor em quem ele é, nem faz nada interessante. Já que eu não sou nada, não faço nada de legal, pelo menos eu preciso ter para compor o meu valor. E tá lá eu andando de bolsa falsificada.
Tá lá eu indo no centro da cidade comprar bolsa falsificada, e quando eu ponho aquela bolsa, agora eu me sinto importante, eu me sinto melhor, porque já que eu não tenho valor em quem eu sou, eu tenho pelo menos valor no que eu tenho. A pessoa com autoestima, o valor dela está em quem ela é, não no que ela faz ou o que ela tem. O que você é? Eu sou músico. Não, quem você é. A base da sanidade, da autoestima, está quando você conhece seu valor. Eu sei quem eu sou amigo, eu sou leal, eu sou disposto, eu sou amoroso, eu sou generoso, eu sou firme, eu sou persistente, eu sou inteligente, eu sou ambicioso, eu sou determinado. E eu vou criando e entendendo, e eu olho para quem eu sou e digo: caraca, que legal, eu admiro quem eu sou, eu gosto de quem eu sou, não apenas do que eu faço, não apenas do que eu tenho, mas eu gosto mais do que tudo isso, eu gosto do que eu sou. O valor dele está na profissão dele, no que ele faz aqui, no que ele faz ali. E esse cara chega aos seus 65 anos e se aposenta, não faz mais aquilo. O que acontece com essa pessoa? Depressão, morte. Conheci outras pessoas que o valor estava no que tinha, e quando perdeu, depressão. Quantas pessoas pularam, se mataram, depois perderam seu patrimônio? Por que pessoas se mataram e depois perderam seu patrimônio, seu dinheiro? Por quê? Porque o valor que estava nele não estava em quem ele era, nem o que ele fazia, estava no que ele tinha. Por que tantas pessoas se matam para andar de carros que não podem pagar? Por que pessoas vão no centro das cidades, na 25 de março, compra bolsa falsificada, relógio falsificado, roupa falsificada, e fica lá esbanjando toda a sua mentira, toda a sua fake news? Por quê? Porque você não vê valor em você. Como você não vê o valor suficiente em você, você quer compor. Quais são as suas mentiras? Você mente dizendo que é quem você nunca foi. Você mente dizendo que fez o que você nunca fez. Você mente dizendo que tem o que nunca teve. A mentira também vem de um grito desesperado para que nós percebamos e os outros percebam o valor em nós mesmos, quando nem nós vemos esse valor. De onde vem a mentira? Da necessidade de vermos valor em nós mesmos. De onde vem a mentira? Querendo convencer os outros que eu sou o que eu não sou. De onde vem a mentira? Querendo convencer os outros que eu tenho o que eu não tenho, que eu faço o que eu não faço. Porque essa pessoa não sabe quem ela é, ela não sabe qual é a sua real identidade. O final do ano tá chegando, o ano tá indo embora, e às vezes eu tenho a sensação de que esse ano Deus quis nos fazer fortes para que no próximo ano Ele nos faça felizes. Esse foi um ano de batalha, esse foi um ano de guerra, foi um ano de luta, mas a vitória é certa, a vitória é certa. O que veio para me enfraquecer me fortaleceu. Ao invés de me amaldiçoar, abençoou. O que veio para me apagar me acendeu. Ao invés de derrubar, me levantou. Quem me vigia não dorme nunca. Nunca é do nada, nunca é por acaso, nunca é coincidência. Sempre tem um propósito, um motivo maior, um plano de Deus. Aprenda. Se você quer algo que nunca teve, você precisa estar disposto a fazer o que nunca fez. Muitas pessoas vão te abandonar nesse processo, mas é aí que você verá quem são os verdadeiros. A minha maior motivação foi ouvir diversas vezes que eu não tinha capacidade. A minha motivação foi exatamente ouvir essas pessoas que falaram que não ia dar certo, não ia dar em nada. E não deu mesmo. Para eles. Ninguém acredita em você? Foda! O mais importante é acreditar em si mesmo, porque não importa quantos irão apontar os dedos para você e dizer que você não consegue. Não cometa o mesmo erro que eles. Lembre-se que cada dia que você deixar de treinar ou se dedicar ao treinamento é um dia a menos que você tem para se aproximar da realização do seu sonho. O sonho é seu. Você escolhe como você vai se dedicar a ele. E alguém estará fazendo. Todos que já te rejeitaram, te humilharam, te insultaram, não acreditaram em você, não te ajudaram, estão te observando. Dê a eles um bom show. Existe uma frase que soa como um tapa na minha cara quando eu estou distraído e me traz de volta para a realidade. O medo que você não enfrenta se torna o seu limite. Para você ser 1%, você tem que fazer o que 99% não fará. Então lembre-se disto diariamente. Arriscar é melhor do que se arrepender. A vida é uma oferta única. Preocupar com algo nunca mudará o resultado. Não há sucesso sem sacrifício. A disciplina é infinitamente mais importante que motivação. Durma por 8 horas, não 6. Treine 1 hora, não 4. Estude por 2 horas, não 3. Leia por 2 horas, não 5.
Trabalhe profundo por 6 horas, não 12. Você deve entender. Você é humano, não uma máquina. Seu cérebro precisa de descanso e seu estilo de vida precisa de equilíbrio. Não se trata das horas que você coloca. Trata-se da qualidade do trabalho dentro dessas horas. Faça sozinho, faça desanimado, faça desmotivado. Apenas faça. Ninguém vai fazer por você. Se for para desistir, desista de ser um fracassado. A vida, ela só te permite recomeçar quando você realmente aceita o fim de um ciclo. Não tenha medo de se despedir. O que é do passado tem que ficar lá no passado. E aceite que tem muita coisa boa vindo para sua vida. Há algo muito maior por vir. É do ser humano, é nosso, de todos nós aqui, o desejo de ter uma vida cada vez mais tranquila, organizada, uma vida com menos sustos possíveis e colocar a vida dentro daquilo que nós chamamos de controle, apesar desse controle não existir. Esse desejo nosso de ter a vida toda controlada é um fato que nos visita, a gente corre atrás disso, mas isso nunca vai acontecer, porque nós vivemos num mundo contingencial que você não tem como controlar nem o que acontece com você, tampouco aquilo que acontece ao seu redor. Mas nessa sede de ter a vida cada vez mais tranquila, nós buscamos em diversas áreas, em diversos saberes, em diversos caminhos, ferramentas, ideias, princípios e conceitos para deixar a vida mais tranquila. E a fé, ela é um desses elementos. Nós temos inclusive uma percepção popular de que fé é exatamente a gente conseguir de uma forma mágica, através de uma magia, que a fé seja um elemento catalisador que vai trazer tudo aquilo que eu preciso de bom para que a minha vida fique de fato em paz. Então basta o poder do pensamento, basta uma oração bem feita com as palavras corretas, entre outros atalhos tão comuns nos mundos emocionais e religiosos. São caminhos que, por vezes, indicam que você não vai ter que fazer, basta você sentir, basta você pensar. E me parece que a vida é um pouco mais complexa, um pouco mais complicada de ser tratada, de ser elaborada, do que simplesmente ficarmos lidando com frases, com pensamentos, ou achando que uma oração X feita na posição Y vai resolver as questões da minha vida, e aí então eu vou viver essa vida um pouco mais tranquila. Impressionante como nós procuramos atalhos na vida. Impressionante como vira e mexe a gente fica procurando dar um jeitinho para não ter que enfrentar determinadas estradas. A gente sempre está procurando se não tem uma portinha para a gente pular uma parte da estrada. E eu fico pensando que se o tempo investido procurando atalhos fosse usado para caminhar na estrada, talvez a gente chegaria antes em tudo. Mas a gente insiste em ficar procurando atalhos e atalhos e atalhos, e o tempo vai passando, e os atalhos roubam mais o nosso tempo, e alguns atalhos roubam mais ainda as nossas forças, e alguns atalhos deixam o nosso caminho mais longo ainda. Então a gente quer seguir com fé, mas dependendo da fé, esse seguir se torna mais pesado, mais difícil e o caminho ainda mais longo. Fé em Deus é acreditar que Deus inicia processos. Deus ele começa coisas na tua vida, Ele dá empurrões na tua vida, mas você tem que se sentir parte fundamental do processo, porque ninguém pode fugir do protagonismo da própria história. Senhor, vai dar tudo certo? Não, porque tudo é muita coisa, vai dar bastante coisa errada, mas continuem. Porque não existe realização de sonhos sem enfrentamento de desafios. Não existe. Você quer realizar um sonho? Quero, muito. Qual é? Responda qual é o seu sonho. Então, quantos desafios você está disposto a enfrentar para realizar o seu sonho? Porque não existe realização de um sonho sem o enfrentamento de muitos desafios. Continue andando. Continue caminhando. Não desista da trilha. Não desista da vida, porque a obra de salvação que Deus pode fazer maior do que abrir um mar, sabe qual é? Conseguir abrir esse teimoso coração que nós temos.
E para lidar com o teu coração, repito, ele vai ter que lidar com as tuas tradições. Você vai ter que ficar de frente com um tanto de coisa, um tanto de manias que você e eu já temos. A gente quer que Deus, a gente tem a expectativa de que todo dia chova praga na cabeça dos nossos problemas para eles se dissolverem. A gente quer abracadabras. A gente quer fórmulas mágicas. A gente quer orações corretas. A gente quer versículo que a gente fala e desenrola tudo. É isso que a gente quer, e Deus está dizendo, não vá, as coisas não são resolvidas assim. Isso é pontual, acontece uma hora na história como uma lembrança, acontece na história como uma metáfora, acontece na história como um memorial para a gente se organizar. Mas o que de fato é importante é a gente entender aquilo que pode acontecer dentro do nosso coração, que é a coragem. Coragem para a gente continuar, porque quantas vezes você já teve vontade de parar? Quantas vezes você já teve vontade de desistir? E toda vez que a gente para, a gente deixa com que o passado se aproxime um pouquinho mais, porque o passado fica se mexendo e você está parado. Toda vez que você deixa de continuar, as questões das quais Deus te livrou, elas chegam um pouquinho mais perto, porque o passado está, que as coisas lá de trás estão se mexendo, e você está parado, e Deus está dizendo, não, continua. Porque fé em Deus, ela é para seguir, ela gera movimentos que nos levam para frente. Então para pensar o seguinte, o que você prefere? Encarar a novidade? Ou você prefere viver aquela mesma situação da qual você reclama há 400 anos? Não, nem pensar que eu quero voltar. Então marcha. Então continua andando. Então continue indo atrás de algo que faça você se movimentar. Mas não caia na ilusão das frases de efeito, porque elas não vão mudar a tua vida. E aí a gente ouve frases do tipo, não tenha medo. Como não tenha medo? Eu não escolhi ter medo. O medo tem, ele que me tem às vezes. E a vida, quando a gente fala de coragem, não é para você deixar de ter medo, porque a coragem não é que assim ela chega e o medo vai embora. A coragem vem para equalizar o medo. Inclusive o medo às vezes ele é super importante, sabe por quê? Com medo a gente evita de fazer tanta bobagem na vida. Medo significa que a gente tem noção do drama da existência humana. A gente precisa de medo. Mas a gente também precisa da coragem, porque o medo paralisa, e a coragem faz com que a gente lide com o medo, de modo que a gente continue caminhando. Então vamos colocar no chão essa ideia de que não, eu não posso mais ter medo. Você vai ter medo. A questão é que você não pode mais se permitir se travar diante dele e ficar olhando para trás e dizendo, e agora o que eu faço? Porque fé é o quê? Continue caminhando. Mas diante de mim tem um oceano, continue caminhando, porque existem alguns recursos internos que eles aparecem dentro de nós apenas quando a gente está no meio do furacão. Você tem algumas ideias e algumas forças dentro de você que elas não vão aparecer quando você está deitado numa rede descansando. Aí você pensa em algum problema muito sério, você está lá naquela rede deitado falando, nossa, se isso acontecer comigo eu não sei o que eu vou fazer. Claro, você está na rede. Quando é que eu vou descobrir alguns recursos que eu tenho aqui dentro? Quando eu enfrentar as lutas que estão diante de mim. É nessa hora que muitas coisas aparecem. A necessidade gera habilidade? Sim, gera. Às vezes eu preciso, é o famoso pagar para ver. Às vezes eu preciso dar o salto. Eu preciso criar coragem e lembrar o seguinte, eu tenho o inesperado de um mar diante de mim e eu tenho 400 anos de aprisionamento atrás de mim. O que você quer? Você quer viver aquela mesmice, aquela monotonia que você está reclamando há 20 anos, ou você quer lidar com alguma coisa nova? Então a coragem é o que? É um desdobramento que nós temos dentro de nós, em que ela sublima um pouquinho o nosso medo para a gente conseguir seguir adiante. E quando a gente pensa em mar, mas é esse mar de problemas que todos nós aqui enfrentamos, de tamanhos distintos, de natureza distinta, com nomes diferentes, mas se tem uma coisa que nos iguala, é o fato de que cada pessoa aqui tem uma luta, e que talvez essa luta você dê o nome de um mar de problemas. Talvez o seu mar de problemas chama-se doença, e a gente quer que ela saia no estalar de dedos, e a gente fica insistindo em resolver de uma maneira mágica, como se isso fosse fé. E de repente fé é exatamente você acreditar nas possibilidades da medicina que estão passando diante de você e acreditar que tomar esse remédio, que fazer essa quimioterapia, que engolir esse antidepressivo é uma atitude de fé. E que ao fazer isso você está abrindo mão dos seus preconceitos, abrindo um mar de dogmas errados dentro de você,
para de repente você aceitar que você vai ter que engolir esse remédio, e aqui, quem sabe daqui a um tempo você está dizendo, cara, não é que eu tomei o remédio, não é que eu encarei a quimioterapia, não é que eu encarei o terapeuta e o mar se abriu diante de mim. Fé, por que isso não é fé? Fé é exatamente eu seguir diante de algo que eu não quero. Eu tenho muita resistência em tomar esse remédio. Você precisa de fé para romper esse mar de preconceito que está dentro de você. Quem sabe amanhã aqui você está falando que o mar se abriu. Às vezes é o casamento de vocês que está por um fio. E vocês estão achando que tudo vai se resolver com uma oração. Que tudo vai se resolver com um livro que vocês estão lendo. Vocês ficaram anos sem se cuidar, sem se olhar, sem se amar, e vocês acham que agora um livro vai resolver a vida de vocês? Não vai. Talvez a fé seja vocês darem as mãos um para o outro, caminhar ao lado desse terapeuta, dessa pastora, desse pastor, colocar os argumentos no chão, assumir suas falhas, deixar de criancice, se olhar nos olhos e pedir perdão e falar, essa é a minha fé, ela me faz pedir perdão, e porque eu pedi perdão, meu casamento foi restaurado. É fé. Porque a gente deixou as nossas criancices de lado e colocamos o nosso orgulho de lado e pedimos ajuda. Aquilo que parecia impossível tornou-se real, o mar se abriu e nós temos um novo casamento. Isso é fé. Só que a gente tem que romper o quê? Um mar de preconceito que existe dentro de nós, um mar de orgulho que existe dentro de nós, e a gente recorre a fórmulas mágicas achando que a gente vai conseguir fazer isso de uma maneira sozinho, trancado nos nossos quartos, porque a gente não quer que ninguém saiba, porque a gente vive numa sociedade de aparência. Pois a fé derruba essas coisas e faz a gente olhar na cara de pessoas preparadas para dizer, me ajuda, porque tem um mar de problemas na minha frente e eu preciso enfrentá-los. Talvez esse mar seja o seu desemprego. E para de acreditar que porta de emprego vai se abrir na tua cara num passe de mágica. Você tem que se mexer, você tem que reativar seus contatos, mandar seus currículos, se reinventar profissionalmente, começar a fazer coisas que você não gosta, se submeter a processos que você não gostaria, acreditando que isso é fé, porque sempre que uma pessoa diante de um mar de problemas se reinventa, ela está numa atitude de fé, porque todo mundo que não desiste da vida, que olhando para trás tem um problema, olhando para frente tem um mar, resolve ir para frente, está de alguma maneira dizendo, Senhor, nós acreditamos na tua companhia sempre presente e que ela nos basta para seguir adiante. É complicado olhar para trás e ver a prisão e olhar para frente e lidar com o incerto, é bem difícil, mas essa é a realidade de todo ser humano. O que a gente precisa, como eu falei no começo, é exatamente derrubar esse nosso desejo de que uma hora vai estar tudo resolvido, vai estar tudo pacificado. Não, nós vamos estar sempre equilibrando pratos na vida, isso é todo mundo. A gente tem que continuar andando, porque amanhã a gente pode poder contar o seguinte, nós paramos e ficamos presos nas questões do passado. Ou a gente pode continuar andando, apostando, porque a fé é uma aposta, de que pedindo ajuda, de que colocando os meus preconceitos no chão, de que parando de reclamar e me mexer, eu posso de fato abrir uma série de possibilidades dentro de mim. E uma hora eu chego num lugar de paz. E esse lugar de paz é exatamente um coração muito mais tranquilo diante de Deus, sabendo que em tudo, em todas as coisas, em todas as circunstâncias, Deus não fará tudo por mim, mas jamais permitirá que eu faça sozinho. Se você continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar obtendo o que sempre obteve. Se você quer mudar, ousa, faz algo novo, deixa de orgulho, prepotência, de autossuficiência. Eu preciso de ajuda, você precisa de ajuda. A pergunta é, o que mais você tem que perder até tomar a decisão de buscar a mudança? Não tem desculpa, o mundo não é justo, você é adulto e ninguém te deve nada. O mundo não se importa com as tuas buchas, essa é a verdade. Mas o mundo também não tá contra você, só que ele não vai parar pra alinhar todos os planetas pra você entrar. O mundo tem um ritmo, velho. O mundo tem um ritmo e ele não vai parar pra você. A gente é desse tamanho. Então se você é uma pessoa que gosta de falar história ruim, lascou. Agora se você é uma pessoa que constrói alguma coisa produtiva e se você tem a clareza que a tua vida depende de você, você tá com o poder na mão. Você é do tamanho das suas ações e não das suas vontades. Porém, você não é limitado ao estado que você está hoje. Você só é fruto de todas as decisões que fez até agora. Porque se você se dedicar incansavelmente
para alcançar seus objetivos é uma coisa que só depende de você. O teu futuro é a somatória das suas escolhas de hoje em diante. Então, sabedoria nas decisões. O que você pensa a respeito de você mesma? O que você pensa a respeito de você mesmo? Sou bom? Sou mal? Sou capaz? Sou incapaz? Tá acolhendo. Enquanto você não mudar essa merda desse pensamento, vai continuar acolhendo. Ou será que seus pensamentos não contam, não fazem, não valem, não produzem? Quem é o responsável que você pensa? Quem é o único responsável por tudo que você pensa? Então é um problema teu mudar o teu pensamento. É um problema teu mudar o que você pensa sobre você. Se mexe! É um problema teu mudar o que você pensa sobre homem, sobre mulher, sobre família, sobre sucesso. É um problema teu. Se mexe! Assume a responsabilidade. Assume a responsabilidade. A minha vida financeira tá uma merda, porque eu só penso merda sobre dinheiro, merda sobre sucesso. Cabe a você buscar mudar essa merda. Enquanto você continuar dizendo sim para os outros, você vai continuar dizendo não para você. Dizer sim para os projetos dos outros é dizer não para os seus projetos. Portanto, a partir de agora, aprenda a dizer não. Uma boa tática é, se não for sim óbvio, é um não óbvio. Talvez é não. Vou pensar, é não. Outro dia, é não. E não confunda contundência com prepotência. Você não é mal educado. Você não é uma pessoa estranha, soberba, esquisita ao falar não. Você é apenas uma pessoa focada e determinada que sabe o que você quer. A partir de agora, se não for um sim óbvio, deve ser um não óbvio. Arrume o seu telhado enquanto ainda está sol. Não espera vir uma grande tempestade para você perceber que precisa fortalecer as suas estruturas, que são as suas habilidades, as suas competências, o seu conhecimento, a manutenção do teu entusiasmo. Siga fortalecendo as suas habilidades e a sua fé, porque elas são as melhores estruturas contra qualquer mau tempo. Tempos difíceis não duram para sempre. O que dura para sempre são pessoas fortes. A diferença entre o cara que tem coragem e o cara que é um covarde, ela é muito pequena. Muito pequena. Tanto o corajoso quanto o covarde, diante de um desafio, eles sentem medo. Mas a diferença acontece naquele segundo em que o corajoso parte para o desafio e o covarde se torna um escravo do desafio. Se torna um escravo dos seus medos, das suas inseguranças. O corajoso, ele não vai e faz. Ele vai lá e tenta fazer. E ele não consegue fazer de início, mas ele aprende. Ele vai cambaleando, ele vai caindo, ele vai com medo, mas ele vai. Essa é a diferença entre a pessoa que chega lá e a pessoa que fica reclamando e criticando o outro que chegou lá. Então, tem gente num outro jogo falando para você o que você deve fazer, mas é muito difícil para você mudar. E esse novo jogo que você quer chegar, ele não admite algumas coisas. Ele não admite vitimização. Ele não admite crítica. Ah, aquele cara dali, a culpa é dele e tal. Troca a palavra culpa pela palavra responsabilidade. A responsabilidade é sempre sua. Ah, eu não fiz aquilo porque a minha esposa... Não foi a sua esposa, foi você. Ah, eu não fiz aquilo porque o meu chefe... Não foi o seu chefe, foi você. Ou então, porque o meu empregado, ele não serve para nada. Não é ele. Você, a responsabilidade de fazer ou não fazer é completamente sua. É assim que você cresce. É assim que você chega realmente onde você quer chegar. Então, nesse novo jogo que você quer chegar, ele não admite alguns comportamentos que você hoje tem. E você fala, não, Conrado, eu não tenho. Não, você tem, porque você não está lá. Você está aqui. Você tem a vida que você merece. Isso é pesado, né? Mas se você reclama da sua vida hoje, você tem a vida que você merece ter. Você está completamente preparado para ter essa vida que você tem. As suas atitudes te levam a essa vida que você tem. Os seus comportamentos, a maneira como você gera o seu tempo, a sua capacidade de se vitimizar, tudo isso prepara você para ter a vida que você tem agora. Então toma muito cuidado
para você não achar que você merece mais do que na realidade você não merece, porque você não tem as atitudes necessárias para estar no outro jogo. A nova moeda não é mais o dinheiro, é o tempo. O tempo que você dedica para se preparar para alguma coisa. O tempo que você dedica para se transformar, se tornar aquela pessoa que você quer ser. Mas aquela pessoa que você quer ser, de repente, uma pessoa que acorda cedo para fazer academia, e você sabe disso, e você acorda. Aquela pessoa que você quer ser é uma pessoa que lê pelo menos 1 hora por dia, e você lê 1 hora por dia. Aquela pessoa que você quer ser é uma pessoa que fala inglês fluentemente, você estuda, você se boicota, você se coloca para baixo, porque quando você começar a fazer alguma coisa, você vai encarar a sua incompetência naquilo. Isso é natural, isso é normal. A moeda hoje é o tempo que você dedica a cada coisa, para você se transformar na pessoa que você quer ser. Senão a vida vai passar. E a maior dor do ser humano não é a dor do parto, é a dor do arrependimento. Quando você chega com 80 anos, você olha para trás e fala: o que eu fiz com a minha vida? Ou pior, o que eu não fiz com a minha vida? Só que o tempo já vai ter passado. Você não vai conseguir mais recuperar isso. Descubra o seu destino. Seu destino não é sorte. É o encontro de um plano transcendental, um plano divino com as tuas decisões pessoais. E se tudo sair do controle? Fiz tudo o que tinha que fazer para construir meu destino. Frequentei ambientes, me conectei com pessoas, passei por experiências, recomecei, mas ainda assim as coisas saíram do meu controle. Se tudo saiu do controle ou alguma área da tua vida está totalmente fora de controle, eu já tenho uma boa notícia. Se saiu do controle e você tem fé em Deus, que boa notícia eu vou te dar. Já vai dar certo. Porque quando sai da tua mão, quando sai do teu controle e você acredita em Deus realmente, sem duvidar, vai dar certo. Quer dizer que Deus assumiu o controle, agora é com Ele. Se você perdeu o controle, mas confia em Deus, agora é com Ele. Então, quanto mais desconfortável é a situação que você passa quando perde o controle, mais treinamento você está recebendo. As nossas emoções, elas são treinadas pelo desconforto. E quanto maior é a marca emocional, é a dor que você passa, mais você aprende, fixa e domina o assunto. Então, às vezes, tem pessoas que passam por situações tão desconfortáveis numa área, perderam o controle daquela área de uma forma tão intensa, que elas não têm a mínima ideia que, na verdade, é um treinamento. Deus está pegando o controle da situação, Ele vai resolver, mas nessa situação aqui que você está sem o controle, Ele está te treinando para quando Ele devolver as coisas para você, você vai estar com uma outra mentalidade, maduro, madura, preparado, menos orgulhoso, muito mais humilde. Nada como uma dificuldade para deixar a gente humilde, né? Quando tudo que você planejou na vida sair do controle, o que você deve fazer? Primeira coisa, certifique-se de que Deus está contigo. Tudo saiu do controle, não sei o que fazer. Deixa eu me certificar que Deus está comigo. Você já tem contato com Ele? Já ora? Já lê a Bíblia? Já sente a presença dEle? Porque se você sabe que Deus está contigo, já está resolvido. A gente vai ter que continuar seguindo alguns passos aqui, porque você tem que fazer a sua parte. Mas já está resolvido. Se Deus está contigo, nesse problema, nesse fundo do poço, já está resolvido. Vai resolver. Só que você vai ter que seguir mais alguns passos que eu vou te ensinar. Mas primeiro certifique-se que Deus está contigo. Eu nunca vi alguém perder o controle de uma situação e retomar sozinho. Sem Deus não dá. Vai ter que confiar somente em Deus, vai ter que acreditar que Ele está no controle, vai ter que descansar. Você acredita que Deus está no controle? Dormindo bem, descansando. Você está num problema absurdo e está dormindo. Por quê? Porque você confia sem duvidar que Deus vai resolver.
Quem está aflito, angustiado, com insônia, porque acha que ele vai conseguir resolver sozinho, e fica angustiado. Quando você já entende que é Deus quem vai resolver, essa angústia já vai embora. Esse afã, essas preocupações da vida vão embora. Eu quero te falar uma coisa, não existe nada melhor do que confiar naquele que já viu o teu futuro. Nada melhor do que isso. Se isso você já percebeu que Deus está contigo, você pode estar sem controle nenhum, que você sabe que vai resolver. A segunda coisa agora é importante. Cuidado com as decisões desse momento. As decisões do fundo do poço, as decisões dos momentos difíceis são as mais importantes da vida. Porque são as decisões que você toma quando não tem muita escolha. Quando está muito abatido. E elas podem te levantar de vez ou te cravar no fundo do poço para sempre. Cuidado com as decisões que você toma quando está perdido, quando perdeu o controle, quando está no fundo do poço, quando está mal. A terceira coisa que você pode fazer quando você percebe que perdeu o controle de uma situação, perdeu o controle de uma área da sua vida, é buscar ajuda. Como é que se busca ajuda, gente? Busque ajudas de orientação. Não fique desorientado só porque você sente que não sabe para onde ir. Você não perceber o caminho não quer dizer que você está perdido. Um cego não enxerga o caminho, mas não necessariamente está perdido. Ele tem outras formas de se guiar além dos seus olhos. Você, quando não consegue mais enxergar o caminho, não precisa se desesperar. Você precisa entender que existem outras formas, outros caminhos de ser guiado até o seu destino. E quando você se sente perdido, é a melhor forma de você manifestar o que eu considero a força matriz da vida aqui na Terra, que é a fé. Força matriz, não existe nada mais fácil que a fé. Porque você, quando tem fé inabalável, eu acredito sem duvidar. Quando você tem essa força matriz, ela é indispensável para solucionar qualquer coisa. Mas quando você tem essa força matriz no fundo do poço, é muito mais gostoso. Vou te explicar por quê. Porque aí você não tem opções de escolha para dividir com a fé. É só a fé e acabou. Você vai colocar 100% da tua confiança, da tua esperança na fé, e aí que dá certo. Deus não divide a glória dele com ninguém. Se você vai confiar 20% no dinheirinho que tem guardado, 30% nos seus contatos do WhatsApp, sua networking, e 50% em Deus, para ele não serve. Se você vai confiar 90% em Deus e 10% no político que te prometeu alguma coisa, para Deus não serve. Se você vai confiar 99% em Deus e 1% em alguém da tua família, que é a tua segurança emocional, para Deus não serve. Para Deus é tudo ou nada. É 100% de fé. É 100% de confiança. É 100% minha esperança em Deus. Não divido com ninguém. Meu dinheiro não dá esperança. Minha network não me dá segurança. Tudo isso eu tenho em Deus. E se Deus quiser, Ele usa o dinheiro, usa a network, usa o contato de WhatsApp, usa alguém influente, Ele usa o que Ele quiser. Mas se Deus quiser, porque minha confiança não está naquilo que o homem pode fazer, a minha confiança está naquilo que somente os céus conseguem promover. Se você tiver a mentalidade de fé inabalável, nada lhe será impossível. Que nada lhe será impossível. Você pode estar no fundo do poço, perdido, não sei o que fazer, nada lhe será impossível, porque somente através da fé, 100% da fé, nós saímos de qualquer situação. Quem perdeu o controle foi você, Deus não. Você não precisa se desesperar porque você perdeu o controle, porque Ele continua no controle. Deus continua sendo o GPS. Ele sabe exatamente para onde vai te levar. Deus nos coloca em labirintos na vida, a gente se sente meio perdido, mas Ele continua olhando do alto, e quem está olhando do alto sabe a saída de cada labirinto. Deus sabe qual é a saída para você. Não se desespera, não acha que acabou. Ele sabe exatamente a hora de virar o jogo. Ele está te colocando nessa situação. Você fala, meu Deus, mas está muito difícil. O que você precisa tirar hoje da tua vida então? Será que esse aperto não é para tirar alguma coisa da tua vida? Algum pecado que você tem que deixar para trás? Uma vida de mentira? Você tem que pedir perdão para alguém?
Você tem que parar de ser uma pessoa que é bloqueadora de outras pessoas ao invés de ser facilitadora. O que você tem que fazer? Por que Deus está te colocando num tratamento? Porque Deus quer ver seus filhos de pé, como qualquer pai quer ver seu filho em vitória. So